O nascimento de Jesus segundo Lucas. Surpreendentes detalhes que talvez você desconheça. A tradição cristã afirma que Jesus nasceu numa gruta em Belém. Foi envolvido em faixas pela sua mãe, que o deitou numa manjedoura de madeira. Em Jerusalém, morto no madeiro da cruz, o seu corpo será envolvido em faixas e depositado noutra gruta. Na primeira gruta, em Belém, o nascimento do Salvador, a madeira da manjedoura. Na segunda gruta, em Jerusalém, a morte no madeiro da cruz. E a tradição nos diz ainda que Jesus nasceu entre os animais. Gruta de Belém, gruta de Jerusalém. Madeira da manjedoura, madeiro da cruz. Faixas no recém-nascido, faixas no sepultamento. Nasceu entre os animais e morreu entre dois ladrões. Vamos aprofundar e ver o que realmente escreveu o evangelista Lucas sobre o nascimento do Messias. Neste vídeo, quero partilhar com você uma meditação detalhada sobre o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Convido você a acompanhar o vídeo atentamente e, se possível, com a Bíblia nas mãos. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. O Evangelho do Natal. Antes de avançar a meditação, quero pedir para você se inscrever no canal, tocar o sininho e deixar o seu joinha. Isto é importante para nós. Ai de mim, se não evangelizar. Somente os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas e também os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus tratam do nascimento de Jesus. Ambos apresentam o nascimento do Messias em seus respectivos contextos e com suas visões teológicas. Os evangelistas Marcos e João não narram o nascimento e a infância de Jesus. João começa o seu evangelho com um lindo hino à palavra, conhecido como o prólogo do 4º evangelho. E Marcos, o mais antigo dos 4 evangelhos, começa apresentando João Batista, o precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. O decreto de César Augusto. O texto lucano sobre o nascimento de Jesus começa com uma síntese histórica, que sinaliza o recenseamento conforme o decreto do imperador César Augusto. Lucas também menciona Quirino, governador da província da Síria, e chega à pequena cidade de Nazaré da Galileia, onde reside José e a jovem Virgem Maria, sua esposa, que estava grávida. Observa-se que o texto começa citando os grandes do mundo e no final encontramos uma família humilde, com o menino Deus deitado na manjedoura, bem no centro da cena. O contexto. Lucas contextualiza brevemente a situação política da época, mencionando o imperador romano Otaviano. Ele era a pessoa mais poderosa daquele período, a quem era atribuído o título de Salvador do mundo e também o título de Augusto. Otaviano, a partir de sua potestade, ordenou um recenseamento de toda a terra. Esta expressão de toda a terra indica o poder imperial. O recenseamento não era bem visto pelo povo, que conhecia este
instrumento de dominação, utilizado para atualizar o valor dos impostos e o número de soldados que deviam garantir o domínio do imperador. Era a época de ouro da famosa paz romana, experimentada depois de um período de muitas turbulências. Nota-se que para o povo de Israel, somente Deus tem autoridade para ordenar um recenseamento. Porém, o recenseamento de Deus não era para contar e dominar as pessoas, reduzi-las a um número, com a finalidade de controlar, mas para que não faltasse ninguém do povo eleito. Lucas nos ajuda a confrontar dois modos distintos de reinar. De um lado, apresenta César Augusto, que conta para descobrir cifras e dominar o povo. De outro lado, mostra Deus, que não quer que nenhum de seus filhos se perca. Com sutileza, o evangelista contrapõe ao grande César Augusto, que procura divinizar a si mesmo, ao menino Jesus, o Filho de Deus, que se humaniza e descansa numa humilde manjedoura em Belém. Ao citar o imperador romano e o governador da Síria, o evangelista nos permite contextualizar e confrontar a narrativa do evangelho com os registros da época, além de confirmar a sua fama de evangelista e historiador. Normalmente, o recenseamento se faz no lugar onde se vive e não exige um deslocamento até a cidade de origem. O fato de José querer se deslocar com Maria de Nazaré até a cidade de Belém indica que ele deseja ser registrado como um habitante de Belém, onde havia muitos focos de pessoas nacionalistas que não aceitavam o domínio romano e sonhavam com um novo rei de Israel, descendente de Davi. É importante notar que José não chega a uma cidade desconhecida, mas à sua terra natal, onde encontra seus familiares e parentes. O nascimento do Messias. Depois de contextualizar o nascimento de Jesus na história universal, Lucas apresenta a figura de José, afirmando que ele era da linhagem de Davi, e não dá nenhuma informação sobre a família de Maria. José viaja com Maria de Nazaré, vilarejo que não é mencionado nenhuma vez no Antigo Testamento, até a cidade de Belém. Esta viagem de aproximadamente 150 quilômetros normalmente era feita a pé, de burro ou camelo. A viagem da insignificante Nazaré à pequena Belém comportava riscos. E a jovem Maria deveria estar no 5º ou 6º mês da gravidez. De qualquer maneira, importa destacar que a Virgem deu à luz enquanto estava em Belém. Apesar que, no imaginário popular, há certa convicção que ela chegou às pressas à cidade e logo teve o filho. Lucas afirma que Jesus é o filho primogênito e não unigênito de Maria. Desta maneira, o evangelista indica que o menino será consagrado ao Senhor, conforme a tradição de Israel. Lucas não quer enfatizar que Jesus é o único filho de Maria, mas indicar que o filho não lhe pertence e será consagrado ao Senhor para cumprir os desígnios de Deus com todos os direitos e privilégios conferidos aos primogênitos. Na lei de Deus está escrito:
todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. O fato do evangelista dizer que Jesus é o filho primogênito e não unigênito de Maria, não significa que a Virgem teve outros filhos. Os cuidados da mãe. Os gestos de Maria, que envolveu o filho em faixas e o colocou na manjedoura, assinalam a normalidade dos fatos. Lucas mostra a naturalidade do nascimento de Jesus, que recebeu os cuidados normais de sua mãe, assumindo em tudo a condição humana e a nossa fragilidade, exceto o pecado. O evangelista dá poucos detalhes do nascimento de Jesus e apresenta tudo com simplicidade e singeleza. Lucas mostra o carinho e os cuidados maternais de Maria, que envolveu o menino em faixas aos olhos atentos de José. As faixas assinalam a humanidade de Jesus e aponta para a sua morte na cruz, quando o seu corpo será envolvido em faixas para o sepultamento. No gesto da jovem mãe, temos uma profecia. Maria, que coloca o menino na manjedoura, verá seu filho depositado no ventre da terra, envolto em faixas. Aqui recorda-se a frase do velho Simeão: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. A manjedoura, o altar da humanidade. O termo manjedoura não indica a pobreza da família, mas a situação de José e Maria, que certamente estavam hospedados na casa natal de José ou de seus parentes. É importante observar que muitas casas eram edificadas junto a uma gruta, com poucas divisões internas, sendo uma área para dormir, uma despensa e um espaço reservado aos animais, que ajudavam a aquecer o ambiente. Ao afirmar não havia lugar para eles na hospedaria, Lucas não está criticando a falta de hospitalidade dos habitantes de Belém, o que contraria a boa fama de Israel de ser um povo acolhedor, mas aponta para a necessidade de Maria de dar à luz em um lugar reservado e, portanto, adequado para um parto. Observa-se também o tema da temperatura naquelas casas em noite de inverno. Embora as casas fossem simples, era comum para as famílias daquele tempo manter alguns animais para ajudar a aquecer o ambiente. É importante recordar que as casas edificadas junto às grutas eram comuns e contavam com um bom espaço, o que não corresponde à fantasia popular de um nascimento ao relento, conforme ilustra alguns presépios. A manjedoura recorda a profecia de Isaías, que critica Israel por não reconhecer a presença de Deus em seu meio. Assim escreveu o profeta: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu senhor. Alguns biblistas questionam a presença do boi e do jumento devido à ausência de documentos históricos. Nenhuma passagem dos evangelhos fala da presença destes animais e ao fato de que uma mulher dificilmente escolheria dar à luz em meio aos animais. E também nos parece difícil pensar que ninguém se sensibilizaria e ajudaria aquela humilde família. A tradição de colocar os animais no presépio encontra sua origem
em um texto apócrifo do século VI, conhecido como o Evangelho do Pseudo Mateus. São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja, reconhece na manjedoura de Belém, nome que significa Belém, casa do pão, o altar da humanidade. Se nela os animais encontram o seu sustento, a manjedoura também nos recorda o altar, onde temos o pão verdadeiro que desceu do céu, numa relação direta entre a encarnação, a morte de Jesus na cruz e a Eucaristia. Na manjedoura, Deus afirma o seu amor apaixonado pela humanidade. Ele não nasceu no palácio de César Augusto, mas no meio do povo, simples e humilde, fazendo-se um de nós. Segundo Lucas, Deus se fez frágil, indefeso, que precisa dos cuidados de Maria, mas é o Salvador do mundo, conforme anunciam os anjos aos pastores da redondeza de Belém. Depois de Maria dar à luz ao menino, numa parte adequada, reservada da casa, conforme narra o Evangelho de Lucas, e não no meio dos animais ou no relento, conforme a imaginação popular, e lembrando que a mulher que dava à luz era considerada impura, temos agora a visita do anjo aos pastores, o canto da corte celeste e os pastores que vão ao encontro da Sagrada Família. No Evangelho de Mateus temos a visita dos magos do Oriente. A boa notícia do anjo aos pastores de Belém. Se na cena da Anunciação Lucas mostrou o anjo Gabriel enviado à jovem virgem de Nazaré, vemos agora o anjo do Senhor ser enviado aos pastores para anunciar o nascimento do Salvador. Os pastores ficaram com medo, o que indica uma reação normal, mas o anjo disse para eles se alegrarem. Não temais, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Portanto, o Salvador é o menino Jesus, e não o imperador Otaviano. Para o evangelista, Deus se fez menino, filho da Virgem Maria, e recebeu a visita dos pastores, os quais eram desprezados, marginalizados, considerados impuros e, por isso, proibidos de entrar no santuário de Jerusalém. Os pastores tinham a má fama de viverem de furtos e sequer podiam dar testemunho a favor ou contra alguém, por não merecerem nenhuma confiança. Mas a estes foi dada a grande alegria, a boa notícia do nascimento do Salvador. Aqui quero destacar o anúncio do anjo: nasceu para vós o Salvador. Esse para vós mostra a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Recordo que esse para vós foi dito aos pastores, que eram pobres, excluídos, afastados e até proibidos de frequentar o santuário da Cidade Santa. Deus olha para os últimos, que serão os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Salvador. No anúncio do anjo aos pastores, chama a sua atenção para a palavra hoje, que indica o aspecto atual da salvação trazida por Jesus. Recorda-se que na sinagoga de Nazaré, no início de sua vida pública, Jesus, após ler um trecho de Isaías, disse: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura. Na casa de Zaqueu, ele também disse: hoje a salvação entrou nesta casa. E na cruz, ao bom ladrão: hoje
estarás comigo no paraíso. Deste modo, Lucas reconhece e destaca que a salvação trazida pelo recém-nascido não é um dom para o futuro, mas já presente, hoje. Em Belém, os pastores encontraram um Deus simples, conforme nossa condição humana. Um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente apareceu uma corte, não como aquela de César Augusto, mas uma multidão da corte celeste. Cantava louvores a Deus. No tempo do Natal, as comunidades se unem aos anjos e entoam este hino como algo verdadeiramente novo, dando glória a Deus pela salvação que realiza no meio de nós. Os pastores que estavam fora da cidade de Belém foram os primeiros a receberem dos anjos a boa notícia, o Evangelho do nascimento do Salvador. Esta é mais uma sutileza de Lucas para indicar os pastores das comunidades, eles que receberam o anúncio do nascimento do Salvador, escutaram e conheceram a palavra, são chamados a contar a todos o que ouviram e viram, a pregar o Evangelho, a boa notícia da chegada do Salvador do mundo. Deste modo, Lucas se interessa pelos pastores das comunidades, que anunciam o Evangelho, a missão da igreja. Os pastores de Belém indicam os pastores das comunidades chamados a comunicar a boa notícia do nascimento de Jesus. É a igreja convocada para evangelizar até os confins da terra. Maria, a mãe do Salvador. Dentre todos os personagens da cena, Lucas destaca a figura de Maria, como aquela que busca interpretar, confrontar e aprofundar o sentido de todos esses acontecimentos. Maria representa o próprio evangelista, cada leitor de seu evangelho, cada um de nós, chamados a descobrir o significado profundo destes fatos que se sucederam em Belém. Maria é modelo de seguidora de Jesus, que acolhe a palavra, interioriza. A palavra entrou nela e a tornou fecunda. Ela testemunha a ação de Deus, que visita e salva o seu povo. Então é Natal. Deus vem nos encontrar. Ele quer nos falar, nos salvar, por meio de uma criança, o menino frágil da manjedoura, hebreu por parte de mãe, que chora, sente frio e recebe os cuidados da jovem Virgem Maria aos olhos atentos de José. Lucas começou citando os grandes do mundo, César Augusto, que decretou o recenseamento, fato que deu ao evangelista o motivo para deslocar José e Maria de Nazaré a Belém, onde, segundo o profeta Miqueias, deveria nascer o pastor de Israel. Em Belém, na periferia, não no palácio ou na capital, nasceu Jesus, o Salvador do mundo. É Natal, Deus ao alcance de nossas mãos. Vamos nos colocar de coração aberto diante do presépio e acolher o menino Deus. Ele veio nos encontrar, ele veio nos salvar. Agora quero fazer um pedido especial a você. Levar as crianças diante do presépio, falar, contar e recontar a nossa fé. Um feliz e santo Natal para você, para toda a sua família. Se inscreva em nosso canal e
compartilhe os nossos vídeos. Paz no coração. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.